Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25, versículo 2. Diz assim: Em Amon morava um homem muito rico, que tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Ele se encontrava em Carmelo, tomando conta dos seus negócios e tosqueando suas ovelhas. Ele era da família de Calebe e se chamava Nabal. Sua esposa se chamava Abigail, que era uma mulher bela e inteligente, mas Nabal era um homem insolente e mau. Amém? Podeis sentar? Toda vez que uma dirigente ora pelo pregador, não é preciso o pregador orar de novo. Então eu creio que a oração da Alice fez um efeito tremendo e Deus vai falar conosco essa noite. Amém? Esta aqui é uma história para os leitores da Bíblia clássica. Clássica. Por quê? Narra uma história de alguém que não teve sabedoria no falar. E esta mensagem tem um título interessante dizendo: fale com sabedoria. Vira para o seu irmão e fala: fale. Vira para o outro: fale com sabedoria. Nabal era um homem muito grosso. Nabal era um homem mal educado. Porém, Abigail, diz a palavra que acabamos de ler, era uma mulher bonita, doce e inteligente. Era o contraste do marido. O marido era grosseiro e ela era doce. O marido era feio e ela era bonito. O marido era um burro e ela era muito inteligente. Diz a palavra que acabamos de ler. Porém, é interessante nós sabermos falar, irmão. Deus colocou um órgão dentro da sua boca, aí, uma parte do seu corpo bastante interessante dentro da sua boca, chamada língua. E quando sabemos usar esta língua, nós somos muito abençoados. Nabal, diz a palavra que ele era grosso, porém rico. Ele era meio burro, porém rico, porque era da linhagem de alguém muito interessante chamado Calebe. Alguém sabe quem era esse aí? Josué e Calebe foram as duas famílias que entraram na terra prometida. Ele era da família de Calebe, porém era um homem mal-humorado, era um homem grosso, era um homem que não sabia falar com seus parentes, não sabia conversar com seus servos. Ninguém gostava de que não sabe conversar, que não sabe falar, que tudo que você vai tratar com ele, ele trata logo com desdenho, se dizendo superior. Eu não gosto dessas pessoas. Porém, tem algumas pessoas que
como Nabal. Mas tem um porquê. Pois é. Porque Nabal era rico. Então, com dinheiro, irmão, você conhece muita coisa, até uma Abigail. Então, quem é você, Davi? Não me lembro, não tenho recordância. Eu não vou dar do meu gado, não vou dar das minhas ovelhas, não vou dar do meu vinho, não vou dar do meu pão. Para você eu não dou nada. E o servo de Davi foi dar a boa notícia para Davi, né? Que eles estavam com fome, já não tinha quase nada para comer. E agora, com uma resposta dessa, de alguém que fala sem pensar, quando Davi ouve o seu servo, então ele fica irado. Ele fica muito irado com Nabal. E é terrível, irmão, ouvirmos palavras que não agradam os nossos ouvidos, de pessoas que ajudamos. Você ajuda uma pessoa, na hora que você precisa dela, a resposta é: não, não tem nada para você. Não sei, eu nem te conheço. Como é triste ouvir uma palavra dessa. Davi então puxa a sua espada, pega
Eu vou te relatar, presta atenção. O melhor ainda está por vir, irmão. Eu estou explicando a história para... Essa pintura que passa. Davi não é aquilo que as pessoas pintam. Davi era um homem sanguinário. Foi pelas mãos sujas de sangue que ele não construiu o templo, que hoje é denominado o Templo de Salomão. Foi porque as mãos de Davi eram sujas de sangue. Davi matava as pessoas. Davi era um servo do Senhor que não poupava a vida. Se fosse contra a sua filosofia, ele executava. Isso ia acontecer com Nabal. Porém, o servo de Nabal fala com Abigail: Abigail, olha, Davi é homem sanguinário. O cara não tem vez não. E eu estou sabendo já que vem 400 homens aqui para matar todo mundo. E é desse jeito. Quando matam um anfitrião, toda a sua prole tinha que ser morta. Era servos, escravos, todo mundo tinha que morrer. Abigail, uma mulher sábia, no falar, no pensar e no agir, então ela toma uma atitude. Ela manda fazer 200 pães, ela manda colocar vinho, ela manda pegar 5 ovelhas, matar, e vai ao encontro de Davi. E lá no encontro com Davi, irmão, ela declara tudo que uma mulher sábia pode falar na hora da aflição. Agora é interessante nós pensarmos do seguinte, irmão: como você reage quando alguém bate no seu carro? Pense aí. Como Anne, como é? Eu já vi pessoas morrerem, perder a vida por uma batida de trânsito. Por quê? Porque na hora que bate no seu carro, você logo desce do carro furioso, falando palavras de baixo calão, e o outro lá, você não sabe se o outro brigou com a esposa, se o outro tomou um prejuízo, se o outro perdeu a casa, se o filho do outro morreu. Aí você vai descascando e o outro pega a arma e acaba tirando a vida de outra pessoa. Davi era esse cara furioso com Nabal. Poxa, ajudei o camarada, eu olhei as ovelhas do cara no campo, cuidei bem dos seus pastores, e agora ele quer pagar o bem que eu lhe fiz com o mal? Presta atenção, agora ele quer me pagar o bem que eu fiz para ele com o mal. Esse cara tem que morrer, não só ele, mas toda a sua casa, toda a sua prole vai morrer hoje. Aí entra uma pessoa sábia, interferindo na conversa, uma pessoa que tem sabedoria no falar. Abigail começa a relatar a Davi, começa a engrandecer ele. Davi, eu sei da sua história, eu sei quem você derrotou. Davi, aliás, Davi, presta atenção, você vai ser o sucessor do trono de Israel. Quem não gosta de ouvir uma palavra dessa, irmão? Quem não gosta de falar uma palavra, receber palavras de elogio? E Davi ali, ele toma aquela palavra como uma palavra sábia, e Deus muda a maldição da família de Nabal em uma bênção sem medida, sacudida e transbordante. Por quê? Porque teve alguém dentro da casa que soube se expressar. Então, se você souber falar, pode ter um bloqueador. O que é um bloqueador, irmão? Uma palavra negativa. Você pode pegar essa palavra negativa com a sua palavra e transformar em um facilitador. Então a palavra que era para maldição para a sua vida, ela pode se tornar num facilitador de bênçãos sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. A sabedoria é tudo. Se você tiver um problema no banco, por exemplo, como é que você vai falar com o gerente?
Eu precisei de um empréstimo esses dias, pequeno. Liguei no meu gerente. E para o gerente reverter o juro por telefone é complicado. Você tem que ir lá nele, apertar a mão, tomar um café com ele e conversar. Muitas pessoas pedem até clemência, né? Porque não conseguem pagar aquela prestação. Eu liguei no meu gerente e falei com ele: olha, eu preciso de um dinheiro. Ele falou: pois não, Alessandro, quanto que é? Eu falei o valor, ele falou: olha, a taxa é de 4,9. E eu falei para ele: está caro, está muito alto essa taxa, e vai ficar um valor que eu não posso pagar. Ele falou: peraí, Alessandro, como você é um cliente exclusivo do nosso banco, espere que eu vou consultar uma pessoa. Foi lá e consultou, e a taxa baixou para 1,6, irmão. Uma boa conversa com alguém pode transformar o decreto de maldição em bênção. E não é uma bênção comum, é uma bênção sacudida, recalcada e transbordante. Então, se você souber falar dentro da sua casa, você vai ter a esposa que você precisa. Se você souber falar com os seus filhos, você vai ter os filhos que você sonhou. Agora, eu tenho que saber falar. Nabal não soube falar. Quem é esse Davi? Palavras ríspidas, palavras grosseiras. Isso causou uma fúria em Davi. Temos que ter sabedoria. Agora, quem era Nabal, irmão? Nabal era da tribo de Calebe. O cara não era qualquer um, não. Talvez ele, por ser da tribo de Calebe, criou nele essa arrogância no falar, essa rispidez no falar. E isso lhe quase causava a vida de toda a sua casa. Mas Deus, presta atenção, irmão, Deus não deixa barato o que fazem com você. Presta atenção. Deus aqui, ó, Deus não deixa barato o jeito que te tratam. Então, do jeito que você quer ser tratado, comece a tratar as outras pessoas. O que aconteceu com Nabal? Daqui a pouco eu digo o que aconteceu com ele, está no capítulo 25, aí se você ler. Davi envia servos para pedir ajuda a Nabal, voltando de uma guerra, com fome, cansado. Lembrou-se que tinha dado uma força a alguém. Ah não, esse alguém veio me ajudar. E manda os servos dele. E a resposta brava, presta atenção, lá em Provérbios 15, versículo 1, diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se Nabal tivesse falado assim: quem é que me pede comida? Deixa eu ver se eu tenho. Não tenho comida, mas o seu Senhor pode vir, se hospedar na minha casa, dormir aqui, e talvez Deus abençoa, e todo mundo come, todo mundo bebe. Olha só como isso seria a resposta. Agora Nabal, presta atenção, ele perdeu uma bênção muito grande, enorme. Davi não era rei, o rei ainda era Saul. Mas logo após esse episódio maravilhoso na vida desses personagens, Saul morre e Davi é levantado como rei. Lembra da palavra profética de quem tem sabedoria falou para Davi? Davi, em breve você herdará o trono de Israel. Uma palavra profética. Abre um adentro aqui, irmão. Você tem profetizado sobre a sua vida? Como é que você acorda? Como é que você acorda todo dia? Como é que é? É falando: vai começar esse dia de novo, ninguém vem aqui em casa, as portas de emprego não se abrem, é isso, aquilo outro aconteceu. Ou você acorda: olha, Deus vai abençoar a minha vida hoje, Deus vai transformar a maldição em bênção, Deus vai ministrar sobre a minha vida, sobre o meu coração, Deus vai abençoar sobre a minha família, eu vou ser restituído em nome de Jesus. Como é que você tem acordado? Saiba que há poder no que você fala. Davi estava com fome. Davi não era rei, era apenas Davi. Mas Deus tinha promessa na vida dele, porque Samuel orou, ungiu. Isso acontece na vida de Davi mais para frente. Davi não era rei, mas ele estava muito perto do trono, irmão.
E a bênção de Nabal estava pertinho dele. E ele jogou fora porque não acreditou na promessa do outro. Você tem promessa? Levante sua mão se você tem promessa. Eu creio, irmão. Eu creio na tua promessa. Eu creio no que Deus tem na tua vida. Eu creio. Se tem uma pessoa que acredita no que Deus tem para você, sou eu. Eu creio. Se Nabal tivesse acreditado nas promessas de Davi, pensa bem, irmão. Alguém que deu comida para o rei sem ele ser rei. Ai, que licitação ele perderia, Jairo? Que licitação Nabal perderia? Nenhuma, porque Davi era dono de tudo. Ele era dono do reinado. Mas, que oportunidade ele perde? Olha o tamanho da oportunidade perdida por não saber falar. Davi, como rei, iria lembrar do que Nabal teria feito. Ele perdeu uma oportunidade por não saber falar. Tem pessoas perdendo emprego aí porque não sabe falar. Começa a trabalhar, logo começa a maltratar o seu patrão. Começa a dar uma resposta no patrão. E o que o patrão vai fazer? Olha aqui, ó, o patrão sou eu. Pega o beco, a porta da rua, é a serventia da casa. Tchau. Dá linha na pipa. Ele diz, Nabal fala grosseiramente quem é Davi. Não sei quem é ele. Pode ter fugido da mão do seu senhor. E eu vou dar comida para esse cabra? Não dou. 3 coisas interessantes aqui para terminar. Você tem que saber. Primeiro, como você vai falar. Segundo, o que você vai falar. E terceiro, com quem você vai falar. Porque às vezes você conversa com alguém aí mal vestido na rua, e às vezes essa pessoa é alguém que pode abrir as portas para você. Às vezes esse alguém é alguém que Deus colocou na sua vida para as portas serem abertas para você. E nós muitas das vezes desprezando as coisas pequenas por não saber falar. Com quem falamos, o que falamos. Você quer crescer, tem que saber falar, irmão. Tem que saber se portar. Tem que saber com quem você fala, com quem você conversa. Em nome de Jesus. Hoje cheguei no CTP cedo. Cedo. Levei alguns mantimentos que faltavam. Coloquei em cima da mesa. E um rapaz lá que já tinha 11 meses do CTP. Eu já estava assim meio com ele. E eu falei para ele, falei aqui, olha, o que está faltando na cozinha chegou e tal. Ele falou, não, mas não chegou o que eu esperava. Meio grosso, né? Eu falei, o que você esperava, irmão? Ele falou, eu esperava a manteiga que acabou desde ontem. Eu falei, não, mas a manteiga só vem amanhã porque eu não sabia. Então amanhã eu passo no mercado e compro a manteiga. E a manteiga de 15 quilos, é manteiga cara. E não dava para comprar não, hoje. Aí eu falei para ele, falei, amanhã eu trago. Aí virei as costas, indo para o escritório, ele falou, pois é, o pessoal hoje vai comer com óleo, cuscuz com óleo. E eu falei para ele assim, olha meu irmão, essas coisas que está faltando na casa, você nunca fala na frente de aluno. Chega lá no escritório, eu estou lá, só chegar e falar, pastor, acabou esse item, no outro dia está aí, beleza? Virei as costas, e ele acasoando, amaldiçoando a casa. E eu virei com autoridade para ele e falei, meu irmão, então faz o seguinte, arruma as suas coisas, vai embora. Virei de novo, e ele continuou falando mal da casa, falando mal da minha pessoa. Eu falei, olha, eu não vou falar mais, arruma as suas coisas, vai embora. Você já tem 9 meses aqui, você já deve ter para onde ir. E saí. E ele veio resmungando. Tem gente, irmão, perdendo a bênção por não saber falar. Não saber a hora de falar. Não saber com quem está falando. Ele falou com o presidente da instituição. E na frente dos alunos, isso é um crime terrível. Mas Deus sabe onde é que ele está. Já tem 9 meses na casa. Tá bom demais. Por quê, irmão? Porque às vezes falamos o que não devemos, com quem não devemos falar naquele momento,
e às vezes ouvimos o que não deveria ser dito. Então tome cuidado com a sua língua quando você falar. Quem não sabe falar atrapalha 3 áreas em sua vida: a área financeira, a área conjugal e a área emocional. A área financeira, conjugal e a área emocional, no mínimo essas 3 áreas na vida de quem não sabe falar, ela é atingida, irmão. Porque quando eu falo as coisas na minha casa sem saber, eu não estou prejudicando só a minha pessoa, eu estou prejudicando a vida de um filho, da minha esposa. Tem gente brigando dentro de casa por uma xícara que quebrou, que custou R$1,99. Ela vê aquilo, ou ele vê aquilo e faz um desespero em sua casa, e ali acabou o chão, por causa de R$1,99. Olha a sabedoria, aonde está? Pessoas perdendo o casamento, por quê? Porque não sabe ouvir, e muito menos falar. Fala o que quer, na hora que quer. Então temos que tomar bastante cuidado com isso. Quem não sabe falar atrapalha várias áreas em sua vida. Tem pessoas criando problema por não saber falar. Nabal não está criando um problema só para ele, mas estava criando um problema para toda a sua família. Quando Davi diz: vamos pega 400 homens lá, vamos na casa de Nabal, vamos matar todo mundo lá, não vamos deixar uma alma viva, tanto homens e mulheres, vamos matar todo mundo. O problema que Nabal causou não era só para a vida dele, irmão, mas atingiu toda a sua casa. Com uma palavra ríspida, com uma palavra que ele não sabia com quem estava falando. Mas uma mulher, irmão, cheia da unção, cheia do prodígio. Vou conjecturar aqui, talvez ela fosse uma mulher de oração. Uma mulher que tinha o critério, a oração. Quando nós oramos, as cadeias são quebradas, grilhões são despedaçados através do poder da oração. Quando falamos com Deus, falamos com o autor e criador dos céus e da terra. Ele tem a solução para o meu problema, ele tem a solução para o seu problema, ele tem a solução para a nossa vida.